Shalom, queridos, tudo bem? Meu nome é Éder Gregório, faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro e para mim é uma honra poder estar aqui com vocês e poder liberar essa palavra. Me sinto privilegiado nessa convocação de arrependimento. Eu quero deixar uma palavra onde o próprio Senhor Jesus disse dos princípios das dores. Nós ouvimos uma palavra do apóstolo Arles Marques há um tempo atrás, falando que poderíamos estar entrando nesse princípio de dores. E quando entramos nesse princípio de dores, não é um tempo de sofrimento, mas sim o tempo do parto. E é como o começo das contrações. E a convocação para o arrependimento que o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo, do que nós devemos vigiar, ou como nós devemos nos colocar, nos posicionar diante dele, pedindo, Senhor, nos desperte para que haja discernimento. A palavra que eu posso deixar aqui chama discernimento. Tudo que eu vou falar a partir de agora está ligado a isso, ao discernimento. Nós, como igreja brasileira, nós como igreja, temos deixado muito a desejar sobre o discernimento. E o próprio Senhor Jesus deixou claro isso. E depois nós vamos ver, então, que essa palavra ela se torna um pouco mais concisa pelo próprio Senhor Jesus em Apocalipse. No capítulo 24, no livro de Mateus, no versículo 3, ele diz isso, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes disseram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do tempo que nós estamos vivendo. E ele diz assim, e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Essa foi a primeira palavra que o Senhor colocou. Vede que ninguém vos engane. Depois, mais para frente, ele vai falar dos falsos profetas. Depois ele vai falar da iniquidade. E depois ele vai falar do esfriamento. Então veja, engano, iniquidade, esfriamento. Vou dizer de novo, engano, iniquidade, esfriamento. Ele diz assim, cuidado para que ninguém vos engane. A primeira coisa que o Senhor coloca é a palavra engano. E a palavra engano aqui é planal, ou seja, alguém que faz outra pessoa sair do caminho da verdade. Ele estava dizendo, cuidado, nos últimos tempos, as pessoas, até mesmo em nome de Deus, sairão do caminho da verdade. E haverá muitas vozes que conduzirão as pessoas a saírem do caminho da verdade. Mas como isso aconteceria? Esses são chamados dos falsos profetas. Mas veja, falso profeta não é aquele que traz uma falsa profecia. Não é. O falso profeta é aquele que caminha ou aquele que emite uma palavra, até mesmo uma verdadeira, ou seja, que haja verdades nessa profecia, porém, o foco dessa profecia é tirar as pessoas de Jesus e trazer para elas. Eu quero dar um exemplo. Quando nós vemos o verdadeiro profeta, quando o profeta Eliseu, ele recebe Naamã, e quando Naamã veio, Naamã, ele não encontra Eliseu. Eliseu não recebe esse homem. Ele diz, vai e banhe-se 7 vezes no Jordão, que você será curado. E Naamã então fica entristecido, porque ele diz, olha, eu esperava que saísse então esse profeta do Senhor, e esse profeta fizesse alguma coisa, e o céu se moveria e eu seria curado. Tem um rio muito mais saudável, muito mais bonitos, né, assim dizendo, na minha região. E os servos então dele faz com que ele seja convencido de tomar banho no Jordão, e depois de 7 vezes então que ele mergulha no Jordão, ele é curado. E quando ele vem, o profeta Eliseu recebe ele. Mas um dia eu parei para perguntar e disse, uau, por quê? Por que ele não recebeu no começo e recebeu no final? A palavra é simples. Porque ele era um verdadeiro profeta. Veja, aquele homem, ele foi pensando em encontrar um profeta. E se aquele profeta fizesse qualquer coisa, se aquele profeta mexesse pelo menos uma mão e aquele homem fosse curado, ele sairia falando do profeta. Mas quando ele vê a poderosa mão de Deus atuando,
ele não mais fala do profeta, ele volta falando do Deus de Israel. O que nós estamos vendo é, virão profetas e dirão coisas e acontecerão, mas depois eles chamarão vocês para adorarem outros deuses. Sabe o que nós estamos vendo? E onde nós temos que nos arrepender? É que muitas vezes estamos levando as pessoas, mas levando as pessoas para nós e não aos pés de Jesus Cristo. O ato do arrependimento da igreja hoje é que nós estamos até liberando palavras, porém conduzindo as pessoas ao caminho do engano. E esse é o problema, a iniquidade, por causa dos falsos profetas, então haveria um tempo de iniquidade. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. A palavra iniquidade aqui no grego é anomia, que vem de duas palavras. A, de uma preposição negativa, e nomos, que significa lei. Hoje, uma voz, ou a voz profética, em muitos casos que tem se levantado, e essa é a estrutura que o Senhor está dizendo nos últimos tempos, se levantaria uma voz profética, e essa voz profética tiraria a palavra do Senhor do povo. Esse se multiplicar a iniquidade é se multiplicar a ausência dos mandamentos e da palavra de Cristo. E pelo povo, então, começar agora até mesmo andar com Deus, mas fora do caminho da verdade. Lembre-se que engano é isso. Engano não é mentira. Engano é verdade que me tira do caminho da verdade. A serpente usou algumas verdades. Aquela mulher que profetizou para Paulo, aquela jovem pitonisa que profetizou para Paulo, ela falou verdade. Esses são servos do Deus vivo que veio trazer palavras de salvação. Não havia nenhuma mentira naquela profecia. Porém, ela estava sendo conduzida por espíritos demoníacos. O que eu quero dizer é, igreja, precisamos nos arrepender de darmos ouvidos a coisas bonitas, porém que não nos conduz à verdade. Tirando, então, a palavra do rebanho e fazendo com que haja frieza. E eu termino aqui dizendo, no livro de Apocalipse, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, conheça o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Irmãos, essa é a igreja que todo pastor quer. Uma igreja de amor, de obras, de fé, de serviço, de perseverança e de aumento. As obras maiores. Porém, nós vamos ver uma coisa que a gente não viu em nenhuma outra igreja. Ele diz assim, porém eu tenho contra ti, que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Uau! Uma igreja potente como essa, porém tinha uma mentora que conduzia essa igreja à prostituição e à idolatria. Como essas pessoas não estavam vendo no meio de uma igreja dessa? Eu volto a dizer, engano, falta de discernimento. Por isso, que hoje haja um som do chofar tocando sobre a igreja brasileira, tirando o véu da falta do entendimento e de discernimento, para que possamos não ser enganados, mas que possamos proclamar a palavra da verdade. Cristo está voltando e precisamos andar na verdade. E que possamos ser essa voz profética, porém, não conduzindo as pessoas para nós ou para outros deuses. Porque a função do profeta é centralizar a pessoa de Cristo. Que assim seja e que o chofar continue tocando. Que o Eterno te abençoe de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus.
יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, היס אדוני פניו אליה וישם לה שלום.